O armazém da minha casa está conectado há 1000 anos atrás. Não importa o que eu coloque no armazém, sempre aparece ao lado de uma imperatriz antiga. Eu pensei que o armazém da minha casa tinha se encantado. Com raiva, trouxe um caminhão de alimentos vencidos para encher o armazém. Quem diria que a capital, aflita por guerra e fome, de repente seria atingida por uma chuva de alimentos vencidos. Em seguida, peguei um canhão de água de alta pressão e comecei a encher o armazém com água. No segundo seguinte, a capital, que estava sem água, de repente começou a chover torrencialmente. Justo quando eu suspeitava que havia um monstro no armazém. De repente, o armazém, sem aviso, explodiu como um vulcão. Ele jorrou violentamente para cima. Ouvi apenas um estrondo abafado. Um objeto duro caiu pesadamente no meu rosto. Ao olhar de perto, o que me atingiu era, na verdade, um lingote de ouro reluzente. Minha primeira reação foi que isso com certeza era falso. Mas quando estendi a mão para pegá-lo, aquele peso pesado instantaneamente me fez perceber que as coisas não eram tão simples. Levantei a cabeça e só então percebi que o armazém estava longe de ter apenas um lingote de ouro. Na verdade, havia uma grande quantidade de lingotes de ouro. Além disso, havia belíssimos brincos de ágata, rubis brilhantes, braceletes de jade suave, entre outros. Estavam espalhados por todo o armazém. Pensando bem, escolhi algumas coisas aleatoriamente e corri apressadamente para a cidade. Conheço um velho professor de arqueologia, e vou pedir para ele dar uma olhada. Mas quem diria que o velho professor entraria em contato com um comprador, e logo ofereceria 35 milhões. Desta vez, realmente me tornei próspero. Eu apenas tirei 5 itens e vendi por 35 milhões. Se eu vender tudo, quanto isso valeria? De repente, meu celular tocou. Chefe, não é bom. Aqueles empregados estão causando problemas novamente. A voz ansiosa do segurança na porta. Do microfone do celular, saiu. Meu rosto ficou sério. Não deixe que eles entrem na fábrica. Estou a caminho. Na entrada da fábrica de alimentos, já estava cercada por um grupo de homens e mulheres furiosos, que não deixava passar nem água. Eles seguravam firmemente um banner, com as palavras "devolvam o dinheiro" em letras grandes e impactantes. No meio da multidão, havia uma raiva reprimida. O homem forte à frente, Huang Guoxin, era como um leão enfurecido. Ele balançava os punhos com força enquanto gritava alto. Liang Ziqian, saia daqui. Trabalhamos duro até a exaustão. Todo aquele dinheiro é fruto do nosso suor. Você deve nos pagar hoje. A multidão atrás dele também foi incendiada por suas emoções e começou a gritar. Devolvam o dinheiro. Não podemos atrasar os salários. A situação ficou cada vez mais caótica. A multidão estava em fúria. As emoções de todos eram como uma enchente prestes a transbordar. O velho Zhang olhava impotente para a situação fora de controle à sua frente, angustiado. Em seu coração, ele rezava silenciosamente para que o chefe voltasse logo. De repente, uma voz alta ecoou. O que vocês estão fazendo? Não querem receber o salário? Huang Guoxin disse com raiva. Yang Ziqian, seu idiota, finalmente voltou. Me pague meu salário imediatamente. Caso contrário, não vou deixar você escapar hoje. Enquanto falava, ele puxou uma faca. Eu não dei a mínima para isso. Eu conheço bem o caráter desse Huang Guoxin à minha frente. Se não fosse porque seu pai é meu parente. Ele implorou para eu aceitar Huang Guoxin na fábrica. Eu não iria querer esse preguiçoso. Esse vagabundo que sempre arruma confusão nas ruas. Eu quero meu salário. Isso é mais do que justo. Mesmo que você chame a polícia, eles só ficarão do nosso lado. Huang Guoxin, vendo que eu não tinha medo, ficou ainda mais furioso. De fato, exigir o salário é mais do que justo. Mas o que vocês estão fazendo assim? Estão pensando em destruir minha fábrica? Não estou tentando encontrar uma solução para vocês? Eu olho para todos. Onde está a solução? É apenas um sonho irrealizável. Hoje, mesmo que você tenha que vender tudo, precisa me pagar o salário. Caso contrário, eu vou te matar. Huang Guoxin balança a faca de forma extremamente arrogante. Sendo assim, Huang Guoxin, você está demitido. Vou te pagar seu salário agora mesmo. Enquanto falo, jogo a caixa que estava segurando no chão. A caixa se abre e revela pilhas de notas novas. Os olhos de Huang Guoxin instantaneamente se arregalam. O local, que antes estava barulhento, imediatamente se torna silencioso. Todos os olhares se concentram naquela caixa de dinheiro à frente. Seus olhos estão cheios de surpresa e ganância. Tanto dinheiro!
Pelo menos mais de 1 milhão. Huang Guoxin não disse que o chefe Yang estava sem dinheiro? Neste momento, eu falei em voz alta. Pessoal, por favor, fiquem quietos. Eu digo a todos com seriedade. Eu consegui obter o pedido com sucesso. Esta caixa de dinheiro é o depósito. A partir de amanhã, começaremos oficialmente. Eu pagarei todos os salários atrasados. E cada um receberá mais 300 yuan como compensação. Mas se alguém continuar a causar problemas aqui, então, sinto muito, todos serão demitidos. Todos ouviram minhas palavras. Eles se entreolharam, começando a pesar os prós e contras. Algumas pessoas que estavam hesitando, nesse momento, também silenciosamente largaram os cartazes que seguravam. Seus rostos mostraram uma expressão de expectativa. Afinal, a economia está em crise agora. Ninguém quer perder este emprego. Em um instante, as pessoas se foram. Quem veio tão rápido, saiu ainda mais rápido. Huang Guoxin, por que você ainda está aqui? O velho Zhan, acerte os salários dele. No futuro, definitivamente não permitam que ele entre na fábrica. Depois de falar, peguei a caixa de dinheiro novamente e entrei na fábrica. No palácio. Ao olhar para a pilha de alimentos, os oficiais civis e militares ficaram em dificuldade. Com a comida, podemos economizar um pouco. Isso pode estabilizar os ânimos por alguns dias. Mas não temos água. A água da chuva que armazenamos da última vez já acabou. Já houve 7 pessoas que, por falta de água, engasgaram-se enquanto comiam bolos de feijão. Os ministros mostraram preocupação em seus rostos. Um velho ministro deu um passo à frente e disse: Majestade, agora temos comida. Mas essa dificuldade sem água é como uma agulha nas costas. O povo não tem água para beber. Tanto o moral das tropas quanto do povo estão instáveis. Majestade, seria possível realizar novamente o ritual de adoração ao céu? Para pedir água ao céu e resolver a emergência. A imperatriz Songyou franziu a testa. Após um momento de reflexão, disse: Agora, só nos resta tentar. Assim, a imperatriz vestiu novamente as vestes cerimoniais e subiu ao altar do céu. Ela liderou os oficiais civis e militares, assim como o povo, e oraram com grande devoção. Nos céus acima, o povo de Qionghua está profundamente preso na falta de água. Pedimos aos céus que nos abençoem com uma fonte de água, para resolver a crise de Qionghua. Todos aguardam ansiosamente. No entanto, o tempo passa segundo a segundo. O céu continua claro e sem nuvens, sem qualquer resposta. O coração da imperatriz e o de todos foram se afundando lentamente. Neste momento, todo o reino de Qionghua estava envolto em uma atmosfera de desespero. Mas, nesse momento, um pedaço de papel flutuou do céu e caiu sobre o altar. A vontade dos céus. A imperatriz, surpresa, imediatamente se aproximou para pegar. Um papel muito liso. Esta qualidade de artesanato é incompreensível. Somente os céus poderiam criar um papel tão perfeito. E, de fato, desapareceu novamente. Eu estava extremamente animado diante do armazém. Ao voltar para a fábrica, eu não fui embora. Mas fiquei pensando e pensando até ter uma boa ideia. Escrever em várias línguas de 1000 anos atrás. Fiz um pedaço de papel e coloquei no centro do armazém. De fato, mais de 1 hora depois, o papel desapareceu sem deixar vestígios. Não demorou muito para que um pergaminho aparecesse repentinamente no armazém encantado. Fiquei extremamente animado e rapidamente fui pegar e abrir. Eu sou a imperatriz Songyou de Qionghua. Nosso país enfrenta grandes dificuldades agora. A capital está cercada por 200.000 soldados há mais de 2 meses. Sem água e comida, o povo está faminto e sedento. Incontáveis cidadãos perderam a vida. Embora eu possa me render. Se eu me render, inúmeras mulheres em meu país certamente sofrerão humilhações do inimigo, preferindo a morte. Felizmente, os céus nos concederam alimentos primeiro. Estou profundamente grato. No entanto, agora estamos em grande falta de água. Sem água, é difícil engolir a comida. Apenas desejo que os céus nos concedam água novamente, para aliviar as dificuldades do meu país. Não esperava que do outro lado estivesse aquele imperatriz de beleza incomparável da história. Se é a água que você quer, isso não é difícil. Eu sou o proprietário de uma fábrica. Normalmente, o consumo de água é enorme. Eles me deram tanto antes. Eu naturalmente tenho que retribuir. É importante saber que fábricas de processamento de alimentos têm exigências muito altas em relação à qualidade da água. A fábrica possui um conjunto de equipamentos de purificação de água profissionais. Eu liguei os equipamentos e tudo começou a funcionar.
A água descia em torrentes como uma pequena cachoeira. Uma cena estranha apareceu. A quantidade de água que entrava desaparecia na mesma proporção. Sacrifício forte. A imperatriz Songyoi arregalou os olhos. Seu rosto estava cheio de incredulidade. De repente, uma torrente de água limpa surgiu do vazio. A água fluía incessantemente. A qualidade da água era tão clara que parecia refletir a alma das pessoas. Ela estendeu a mão delicadamente, pegou um pouco de água e provou. Instantaneamente, seus olhos brilharam. Uma alegria indescritível surgiu em seu coração. Estava delicioso. Esta é a água que só o céu poderia oferecer. Não é à toa que é água celestial. Os oficiais civis e militares viram a água limpa jorrando da imperatriz, que brotava do vazio à sua frente. Todos ficaram tão emocionados que não conseguiam se conter. Que o céu abençoe a Kyongwalwa. Elas estavam animadas, aplaudindo e agradecendo incessantemente ao céu. A imperatriz olhou para a água limpa que jorrava incessantemente. Imediatamente ordenou que trouxessem um tanque para coletar a água. Enviou para o acampamento militar, priorizando o abastecimento de água para os soldados. Além disso, destinou um terço para os civis. A equipe de patrulha distribuiu água casa a casa no acampamento. Era um cenário de desolação, com lamentos por toda a parte. Os soldados estavam com rostos cansados e olhares vazios. As armaduras deles também haviam perdido seu brilho habitual. Estavam sem água e comida há muitos dias. Eles só podiam buscar a esperança de sobrevivência na desesperança. Algumas pessoas começaram a comer casca de árvore. A casca amarga era difícil de engolir, mas se tornou a única opção para manter a vida. De repente, alguém gritou: "A água da majestade chegou!" Imediatamente, todos ficaram emocionados. Os soldados correram apressadamente para formar fila e beber água. Seus passos estavam trôpegos, mas cheios de desejo. Os soldados tremiam as mãos ao receber os sacos de água. Com cuidado, aproximou-se dos lábios e tomou um gole suave. Esta água é realmente incomparável. Sim, nunca bebi uma água tão boa. É melhor do que água de açúcar. Não tem gosto algum, parece que derrete na boca. Mas, falando nisso, faz muito tempo que não chove. De onde vem esta água? O rei Nuzal cortou a água do rio Amontante. Com tanto tempo sem chuva e o consumo de água enorme, a água do poço foi toda consumida. Deveria ser impossível haver água. Um general se aproximou e disse seriamente: "Isso é a água do céu concedida pela imperatriz. Água celestial concedida pelo céu. Não existe tal água no mundo dos mortais." Nesse momento, um som triste de trombeta ecoou nas muralhas. O general mudou de expressão. "Não é bom, aqueles bandidos do rei Nuzal estão atacando a cidade novamente." Os soldados que beberam água imediatamente pegaram suas armas, vestiram suas armaduras e subiram comigo para as muralhas. Do lado de fora da cidade, os tambores de guerra soavam como trovão. O Zhao está atacando a cidade novamente. Uma vez a cada 4 dias. É um costume. Vemos os soldados do Zhao abaixo da cidade se aproximando como uma onda avassaladora. Escadas de cerco estão sendo rapidamente montadas. As catapultas estão lançando enormes pedras continuamente. Fragmentos de pedra voam e a poeira se espalha. As duas partes se enfrentam em combate intenso. Os soldados do Zhao avançam com rostos ferozes, gritando. As armas em suas mãos brilham com um brilho gélido. Justo quando eles estavam prestes a não aguentar mais. Quando o Zhao estava prestes a invadir a cidade, a imperatriz Songyoi, vestida com armadura e segurando uma espada longa, aparece no topo da muralha como um deus descendo do céu. Sua Majestade! Os soldados exclamam, com os olhos reacendendo a esperança. Songyoi tem uma expressão fria e um olhar firme. Ela lidera os guardas em direção à borda da muralha. Como uma feroz leoa. Matar. As tropas de Zhao, subindo as muralhas com espadas em punho, sofreram inúmeras baixas. Ninguém conseguiu bloquear seu golpe. No final, os soldados de Zhao tiveram que recuar. Sob as muralhas, corpos se acumulavam em camadas. O grande general de Zhao, Zhao Jinggu, veste-se com uma armadura brilhante e uma expressão furiosa. Ele apontou para um centurião e gritou: "Você não disse que eles estavam sem água e comida há tanto tempo? Com certeza não poderiam resistir." Este general confiou em suas palavras. Nesta batalha, certamente conseguiríamos vencer. O reino de Kyongwalwa capturou a imperatriz viva. Mas e agora? Perdemos homens e recursos, tudo foi em vão. O centurião, com um rosto pálido de medo, rapidamente se ajoelhou e explicou: "Grande general,
Este oficial realmente baseou-se nas informações dos espiões. Eles estão sem água e comida há tanto tempo. Segundo a lógica, seu poder de combate deveria estar reduzido a quase nada. Mas quem poderia imaginar que eles resistiriam tão ferozmente? Talvez eles tenham algum tipo de força que não conhecemos nos sustentando. Bobagem. Zhao Jinggu estava tão furioso que não conseguia ouvir a explicação do comandante. Ele acenou com a mão e gritou: venham! Leve essa coisa inútil para fora e dê-lhe 100 chicotadas. O estrategista ao lado, vendo a situação, apressou-se a dar um passo à frente e disse em voz baixa: grande general, acalme-se. Embora esta tentativa de cerco tenha falhado, temos outros planos que estão sendo realizados em segredo. Mesmo que a Imperatriz consiga superar esta batalha, ela definitivamente não aguentará 10 dias. Zhao Jinggu franziu a testa e, controlando a raiva, perguntou: que plano é esse? Diga-me. O estrategista fez uma reverência e disse: grande general, ouça-me com atenção. Nesta ocasião, em relação à escavação do túnel, já investimos uma enorme quantidade de energia. Em pouco tempo, o túnel poderá ser totalmente aberto e entrar diretamente na cidade. Quando nossos soldados aparecerem do túnel como se fossem deuses da guerra, dentro da cidade de Kyongwawa, o exército do lado de fora atacará ferozmente ao mesmo tempo. Os guardas de Kyongwawa certamente terão dificuldades em se concentrar. Eles já estão com sua força de combate drasticamente reduzida devido à falta de água e comida. E agora enfrentam esse ataque repentino de dentro e de fora. Mesmo que a Imperatriz Songyouya seja muito poderosa, não há como ela ter força para resistir novamente. Nesse momento, será possível conquistar de uma vez por todas, capturar a Imperatriz viva na capital de Kyongwawa. Ao pensar na possibilidade de capturar viva essa beleza estonteante, o grande general fica com os olhos cheios de cobiça e excitação. Afinal, ela é a mulher mais bela do mundo. Quantos homens desejam tê-la? No palácio. Sua Majestade, ainda bem que você orou ao céu por comida e água. Isso resolveu a emergência. Caso contrário, a batalha de cerco que ocorreu há pouco estaria em perigo. Esta general se chama Li Hou. Ela é a confidente da Imperatriz. Embora tenham vencido esta batalha, a Imperatriz Songyouya não consegue ficar feliz. A situação atual não é nada otimista. Li Hou observa a expressão da Imperatriz. Sabe bem o que ela teme em seu coração. Sua Majestade, embora tenha vencido esta batalha e mantido a capital, a queda da cidade e a perda do país podem acontecer a qualquer momento. Embora o céu tenha concedido alimentos e água do céu, nosso número é grande. Apenas o exército tem 30.000. E os civis são ainda mais, com 300.000. A comida talvez consiga sustentar por mais alguns dias. Mas a água todos estão usando com cautela. Mas não sabemos por quanto tempo ainda conseguiremos. Nesse momento, um guarda entrou apressado para relatar, com voz urgente: Sua Majestade, a água do céu no altar parou de jorrar. A Imperatriz sentiu um aperto no coração e rapidamente foi ao Templo do Céu com Li Hou. Quando elas chegaram ao Templo do Céu, a água que antes jorrava incessantemente já havia parado de fluir. A Imperatriz olhou tristemente e suspirou. De fato, as bênçãos do céu não podem ser infinitas. Um soldado relatou: Sua Majestade, o céu deixou um bilhete. À vontade do céu. A Imperatriz teve um brilho nos olhos e rapidamente subiu ao altar do céu. Estava claramente escrito lá: Imperatriz, aqui vou iniciar operações. Os trabalhadores estão chegando. Hoje só pode ser assim. Se precisar de algo, pode me avisar. Assinado, Yang Ziqian. A Imperatriz ficou um pouco confusa. O céu também precisa trabalhar? Yang Ziqian, este é o nome do céu? No armazém da fábrica. Eu fiquei aqui a noite toda, com medo de que alguém visse esta cena estranha. Mas o dia está quase amanhecendo. Hoje os trabalhadores virão para o trabalho. Não posso continuar liberando água. Mas pensando bem, eu ainda deixei uma nota para a Imperatriz. No palácio, a Imperatriz segurava esta nota, seus pensamentos, como os flocos de salgueiro flutuando para longe. Seus olhos brilhavam com surpresa. E, com reverência, murmurava: é realmente inacreditável. O céu também precisa trabalhar, isso é algo que eu nunca imaginei. Yang Ziqian, um nome tão comum. Não, não, não. Como posso pensar assim? Este é o nome do céu, que certamente tem um profundo significado. Contém uma sabedoria e poder infinitos. É algo que nós, mortais, não conseguimos compreender.
No entanto, a imperatriz logo voltou à realidade. Ela sabia que o mais importante agora era a última frase dita pelo céu. Se houver algo que precise, pode dizer. O olhar dela se tornou firme. Em seu coração, começou a calcular a situação atual do reino de Kyongwawa, as dificuldades e as necessidades mais urgentes. Nosso país está à beira da vida e da morte. Já que o céu nos deu essa oportunidade, eu preciso aproveitá-la bem. A imperatriz pegou o pergaminho sobre a mesa e começou a escrever. Amanhã, durante a cerimônia de sacrifício ao céu, entregarei o pergaminho ao céu. Ao dizer isso, ela, por hábito, tocou o selo imperial ao seu lado. Isso é realmente um pouco problemático. Seria ótimo se pudéssemos nos comunicar com o céu a qualquer momento. Assim que terminou de falar, o pergaminho desapareceu de repente. Eu peguei imediatamente o pergaminho que apareceu no armazém. Em seguida, escrevi um bilhete. Pensei um pouco e peguei uma caneta e uma caixa de papel A4 ainda não aberta. Joguei tudo dentro de um saco plástico. O saco plástico desapareceu instantaneamente. O pergaminho desapareceu de repente, e a imperatriz ficou surpresa. Eu não realizei o ritual de adoração ao céu. Como poderia de repente me comunicar com o céu? Instintivamente olhei para o selo do país que estava em minha mão. A coisa mais importante para realizar o ritual de adoração ao céu é o selo do país. Pensando bem, todas as vezes que o céu concedeu bênçãos, sempre surgiram acima do selo do país. Será que a origem vem do selo do país? Enquanto a imperatriz estava pensativa, de repente, um saco transparente caiu na frente da imperatriz. A imperatriz abriu o saco e pegou o bilhete para desdobrá-lo. Usar pergaminhos é muito trabalhoso. Eu te dou caneta e papel para facilitar o contato no futuro. A imperatriz olhou para o papel e a caneta dentro do saco. A4 de papel. Ela já conhecia esse papel branco e delicado, feito de forma engenhosa. Ela estava muito curiosa sobre a caneta do céu. Pegou a caneta. Escrever era extremamente suave. Movendo a ponta da caneta, as linhas fluídas se estendiam naturalmente no papel. Não havia nenhum obstáculo. Incrível! Não é à toa que é uma caneta divina, digna do céu. A imperatriz exclamou suavemente. Não é de se admirar que o céu diga que nossa comunicação não é conveniente. Por isso me deu esta caneta divina. A imperatriz segurava cuidadosamente essa caneta divina, como se o que estivesse em suas mãos não fosse uma caneta, mas sim tão precioso quanto o selo imperial. O armazém recebeu novamente uma mensagem da imperatriz. Desta vez era papel branco escrito com a caneta. Agradeço ao céu por sua benevolência, concedendo graça a mim, Kyongwawa. Eu, Song Yeouya, sou grata e reconhecida. Não sei como retribuir. Desejo servir a vida inteira para mostrar minha sinceridade. Majestade, imperatriz. Eu não sou nada do céu. Eu sou apenas uma pessoa comum. Eu sorri e respondi. A noite chegou. Agradeço pelo seu presente. Mas eu tenho 30.000 soldados. 300.000 cidadãos cercam a capital, sem água e comida. Um copo de água não resolve o problema. A alimentação de mais de 300.000 pessoas. Isso é realmente um problema, mas eu vou encontrar uma maneira de te ajudar. Graças aos céus. Você é realmente a deusa de todos os cidadãos de Kyongwawa. Sua bondade é como o sol quente da primavera, aquecendo o coração de cada cidadão de Kyongwawa. A imperatriz estava extremamente emocionada. Eu fiquei ainda mais envergonhado. Falando nisso, a imperatriz é minha benfeitora. Eu estava prestes a falir. Foi graças à imperatriz que as joias e o ouro me ressuscitaram. Eu imediatamente perguntei. O que você mais precisa agora? Alimentos e bebidas. O ideal é fornecer rapidamente nutrientes para o corpo. Eu pensei imediatamente nos bolos produzidos pela fábrica de alimentos. Esses bolos são feitos principalmente de trigo, ovos e leite. Eles são ricos em proteínas e muito fáceis de digerir. Para pessoas com estômagos fracos, é realmente uma ótima escolha. Eu rapidamente trouxe uma caixa de bolos da fábrica e passei para a imperatriz. A imperatriz olhou para a embalagem que nunca tinha visto antes, cheia de curiosidade. A imperatriz pegou um pedaço do bolo e colocou na boca. Instantaneamente, seus olhos brilharam. Isso é uma delícia divina. Após um momento, a imperatriz falou. Sua voz tinha um toque de urgência e excitação. Ji-Ho, entre aqui um momento. Do lado de fora, Li-Ho entrou lentamente e perguntou com um gesto de respeito. Majestade, qual é a sua ordem? A imperatriz olhou para Li-Ho e sorriu enquanto estendia o bolo que tinha na mão. Venha, experimente isso. Li-Ho aceitou o bolo com uma expressão de confusão.
Ela deu uma mordida cautelosa. Instantaneamente, seus olhos se arregalaram de choque. Majestade, isso é delicioso demais. Eu nunca provei algo tão saboroso. De onde isso veio? A imperatriz revelou uma expressão de respeito e disse lentamente: isso é um presente dos céus. Este bolo tem uma nutrição muito rica. E é muito fácil de digerir, não engasga as pessoas. Li Hou ficou radiante ao ouvir isso. Se Sua Majestade e soldados tiverem isso para comer, com certeza poderão recuperar suas energias. Com este bolo mágico, eles certamente poderão reanimar o moral e lutar contra o reino Zhao com grande bravura. Muito bem, eu vou fazer uma súplica aos céus agora. Espero que os céus concedam muitos desses bolos, quanto mais, melhor. A imperatriz imediatamente pegou uma caneta mágica e começou a escrever em um papel branco, para enviar. Recebi a notícia e imediatamente convoquei a gerência da fábrica, pedindo que todos os funcionários começassem a produzir esses bolos imediatamente. Em seguida, a fábrica entrou em um estado de agitação. O som das máquinas rugia incessantemente enquanto os trabalhadores se apressavam, deslocando-se entre as linhas de produção. Quando a noite se tornou silenciosa, eu cheguei silenciosamente ao armazém ocioso. Com facilidade, trouxe o que a fábrica produziu freneticamente. As mercadorias fluem continuamente para o armazém. No acampamento militar de Kyongwalwa, caixas de bolos foram entregues ao acampamento. Os soldados se aproximaram curiosos. Quando a embalagem delicada foi aberta, um leve aroma se espalhou. Um jovem soldado, com cuidado, pegou um pedaço de bolo e colocou na boca. Este bolo é simplesmente algo que não deveria existir neste mundo. Um veterano ao lado também deu uma mordida no bolo. O sabor sem precedentes fez seus olhos se encherem de lágrimas instantaneamente. É tão gostoso. Eu nunca provei algo tão delicioso. Todo o acampamento estava imerso na surpresa e emoção trazidas pelos bolos. O corpo que antes estava fraco parecia receber nova vitalidade, e a sensação de cansaço gradualmente desapareceu. E alguns feridos que deveriam estar à beira da morte, após comer o bolo, surpreendentemente começaram a se recuperar gradualmente. Foi puxado de volta da porta do inferno. Os cidadãos aqui também estão distribuindo os bolos de forma ordenada. Uma família de 3 pessoas pode receber um bolo e um gole de água por dia. No ponto de distribuição, os cidadãos estão em uma longa fila. Cada pessoa está pálida, magra e com roupas esfarrapadas. Eles já estão famintos há muito, muito tempo. Diariamente, só conseguem com dificuldade na selva procurar casca de árvore e cavar raízes para saciar a fome. Quando recebem aquele pequeno bolo, as mãos da família tremem levemente. Uma mulher, enxugando as lágrimas, disse: Sua Majestade é realmente misericordiosa. Em tempos de escassez de alimentos, traz bolos tão deliciosos. Nunca esqueceremos a bondade de Sua Majestade nesta vida. Nesse momento, um homem de meia-idade disse: O que é este pequeno saco branco dentro do bolo? O homem, curioso, pegou o pequeno saco nas mãos e o examinou. Em seguida, ele o colocou na boca e começou a mastigar. Mas logo franziu a testa, claramente difícil de continuar. Justo quando todos estavam confusos, uma voz fria soou: Isso é conservante, não pode ser comido. Todos se viraram e viram Sua Majestade, a imperatriz. Ela se aproximou lentamente, cercada pela multidão. A imperatriz olhou para todos e explicou: Cada bolo contém esse conservante. Desde que não se abra a embalagem, os bolos não estragarão por 3 meses. Todos ficaram maravilhados ao ouvir isso. Alguém pegou o bolo que tinha na mão, olhando atentamente para o saquinho dentro, com uma expressão de incredulidade. Em um beco escuro, a luz era fraca e um cheiro úmido pairava no ar. Bolos tão deliciosos. Mesmo o melhor chefe do palácio do reino Zhao não conseguiria fazer. Mas a imperatriz Songyou tem tantos para distribuir ao povo. Uma jovem mulher estava parada ali. Ela vestia roupas velhas e seu cabelo estava um pouco bagunçado. Ela parecia também estar com fome, com um rosto magro. No entanto, seus olhos eram brilhantes e expressivos. É evidente que essa aparência de fome é encenada. Sim, é muito estranho. Estamos cercando Kyongwalwa há tanto tempo. Cortamos o grande rio a montante e não chove há tanto tempo. Eles ficaram sem água e comida, deveriam estar em uma situação desesperadora. Não é possível que tenham tanta comida. Ao lado, um homem com uma cicatriz e um chapéu. O homem de rosto severo disse em voz baixa. A mulher acenou levemente com a cabeça. Certamente há algumas razões que não conhecemos aqui. Mas, independentemente da razão,
Isso é ruim para nós. O plano do reino Zal é muito desfavorável. O homem cicatrizado continuou. Isso não é importante. Importante é que há água e comida. Eles conseguirão recuperar suas energias. Mesmo que nós, do reino Zal, cavemos um túnel para entrar na cidade, derrotar a imperatriz e conquistar a capital de Kyongwalwa, também não é uma tarefa fácil. A mulher mostrou uma expressão preocupada e perguntou: "E agora, o que fazemos?" O homem com cicatriz no rosto olhou com firmeza e disse: "Há apenas uma solução para a situação atual, e essa é destruir a água deles e os alimentos. Na hora certa, as passagens secretas estarão em harmonia. Nós, do Zal, certamente conseguiremos conquistar Kyongwalwa." A mulher pensou por um momento e acenou com a cabeça em concordância. "Certo, vamos convocar nossos subordinados imediatamente. Vamos agir esta noite." Os dois são espiões dos Zal disfarçados que infiltraram a capital, junto com a convocação deles. Em pouco tempo, mais de 30 pessoas se reuniram. Após algumas investigações, eles fixaram o alvo nas proximidades do Templo do Céu. A espiã sussurrou: "É aqui." Eu observei por vários dias e vi que grandes quantidades de água e comida foram transportadas daqui. Em um instante, eles começaram a agir silenciosamente. Como fantasmas, eles se moviam nas sombras. Seus movimentos eram leves e silenciosos. Ao se aproximarem dos soldados de guarda, aproveitaram a distração de um deles. Agarraram seu pescoço por trás e o torceram. O soldado não teve tempo de gritar antes de cair ao chão. No palácio. "Sua Majestade, a situação é grave." Passos apressados se aproximam rapidamente. Em seguida, irrompeu na sala do imperador. A imperatriz estava analisando um mapa militar com os ministros. Ao ouvir o barulho, franziu levemente a testa e perguntou: "O que aconteceu?" "Fale devagar." O guarda, com uma expressão preocupada e ofegante, respondeu: "Sua Majestade, houve um problema com a água." A expressão da imperatriz mudou. "A água celestial concedida pelos céus é extremamente preciosa. Explique claramente o que aconteceu." O guarda respirou fundo antes de começar a contar. "Sua Majestade, espiões do reino Zal atacaram o reservatório de água perto do Templo do Céu. O local era fortemente guardado. Ninguém poderia se aproximar com seu emblema. Mas não se esperava que alguém estivesse em conluio com os espiões do reino Zal. A conivência resultou em envenenamento da água." A imperatriz estava com o rosto cheio de frieza. Ela sabia bem da importância dessa água celestial para o país e o povo. Esta água celestial é um presente inestimável dos céus. Diz respeito à sobrevivência do país. Esta água é a última esperança do reino de Kyongwalwa. A imperatriz imediatamente liderou todos em direção ao reservatório. Todos chegaram à beira do reservatório. Viram que o enorme reservatório agora já flutuava uma camada de vermelho pálido. Um ministro estava com a expressão pálida. "Majestade, isso é o veneno mais mortal, o vermelho do topo do crânio da garça. Uma gota pode matar 5 tigres, é extremamente venenoso. Agora parece que esta água está completamente perdida." O rosto deslumbrante da imperatriz estava ainda mais frio, com uma aura de assassinato. Em seguida, a imperatriz perguntou sobre o paradeiro dos espiões do reino de Zal. O guarda respondeu: "Majestade, todos os espiões do reino de Zal morreram em batalha." No entanto, um homem com uma cicatriz no rosto conseguiu escapar. Um ministro disse com preocupação: "Majestade, se a água acabar, aqui é a maior parte da nossa água armazenada. Assim, não conseguiremos aguentar nem por 2 dias." A imperatriz disse com um suspiro: "Só podemos implorar ao céu." O coração da imperatriz estava um pouco inquieto. Ela não sabia se o céu ainda teria misericórdia do reino de Kyongwalwa. Mas, nesta situação desesperadora, ela só podia depositar suas esperanças na misericórdia do céu. Na verdade, seu reservatório de água foi envenenado. É realmente malicioso. Fiquei extremamente irritado ao ouvir isso. Depois de tanto esforço, finalmente havia um pouco de água. Agora não há nada. Mas não se preocupe. Eu vou te ajudar. Ao ver a resposta do céu, a imperatriz soltou um suspiro de alívio. Ela pegou a caneta divina para escrever algo, mas de repente parou. Levantou-se e pegou o vaso no canto do grande salão. O corpo do vaso era delicado e liso, suave como jade de gordura. Nele estavam pintadas paisagens de montanhas e águas, com picos verdes sobrepostos. Parecia haver uma aura vibrante ao seu redor. Este vaso foi um presente do príncipe de Loulan. É muito bonito. Não sei se o céu irá gostar. Neste momento,
Eu estava ocupado escrevendo uma carta quando ouvi um barulho e olhei para cima. Um vaso apareceu no centro do armazém. Vaso. Fiquei surpreso e rapidamente fui pegar para ver. Este vaso é delicadamente trabalhado e tem uma pintura de paisagem em tinta. O pincel é fino e detalhado. Cada linha parece contar uma antiga história. Da última vez, o professor Liu me contou que alguém estava leiloando um vaso de porcelana de Kiongawa, vendido por um preço exorbitante de 1,8 bilhões. Este parece ser melhor do que aquele. A imperatriz realmente é muito generosa. Em seguida, outra carta apareceu. Eu abri para dar uma olhada. Céus! Da última vez, ouvi você dizer que também iria trabalhar. Sinto profundamente que os céus não se importam com o cansaço, ajudando repetidamente nossa Kiongawa, para expressar um pouco de gratidão. Espero que os céus não desprezem nossos objetos mortais. Eu reprimi meu coração emocionado e respondi: Imperatriz, você me deu uma surpresa tão grande. Eu não sei como retribuí-la. A imperatriz ficou feliz ao receber a resposta. Isso é realmente ótimo. A imperatriz pensou consigo mesma. O céu é realmente incrível. Algo tão insignificante. Para não me decepcionar, falou tão bem. Espere que eu vou buscar água para você. Esta situação é realmente um pouco complicada. Primeiro, minha fábrica está produzindo água em plena capacidade, o que consome muitos recursos. Segundo, essa água precisa ser transportada para o armazém, para que possa ser enviada para a imperatriz. E não podemos deixar que outros vejam. Depois de pensar muito, acho que só há uma solução, que é expandir a fábrica e estabelecer uma planta de água separada. Imediatamente comecei a agir, perguntando por empresas de construção confiáveis. Após uma seleção, encontrei uma que tem uma boa reputação na indústria. No mesmo dia, escavadeiras, caminhões e outros equipamentos de construção chegaram. O canteiro de obras estava em plena atividade, com o barulho constante das máquinas. Agora a imperatriz precisa urgentemente de água. A situação é crítica. Eu imediatamente peguei meu novo Bentley e fui para a cidade procurar um distribuidor de água engarrafada. Pedi 100 mil barris de água engarrafada e 1 milhão de garrafas de água pura. Depois de uma intensa correria, não pude deixar de dar uma risada amarga. Eu realmente pensei que 35 milhões era muito, mas em apenas alguns dias, restaram apenas algumas centenas de milhares. Ser esse tipo de chefe é realmente difícil. Expandir a fábrica e construir a estação de água são verdadeiros devoradores de dinheiro. Algumas centenas de milhares não são suficientes. Pensando bem, fui procurar o professor Liu novamente. Desta vez, trouxe todas as joias e ouro que me foram dadas da última vez. Ao me ver com tantas antiguidades, o professor Liu ficou um pouco surpreso. A quantidade é um pouco grande. Justamente eu tenho um amigo da capital da província. O amigo está hoje na nossa cidade. Vou te apresentar. Em breve, conheci o amigo que o professor Liu me apresentou. Vi que este homem parecia ter mais de 30 anos. Vestia um terno escuro bem ajustado, com uma camisa branca e uma gravata elegante. Ele exalava uma forte aura cultural. O homem sorriu e estendeu a mão, dizendo: Olá, meu nome é Wilton. Eu também rapidamente estendi a mão para apertar a dele em resposta. Em seguida, entrei no assunto. Eu abri a caixa e a ofereci generosamente para que ele pudesse avaliar. O Wilton pegou as joias de ouro que estavam dentro. Ele inicialmente mostrou uma expressão de surpresa, e seus olhos brilharam instantaneamente. No entanto, após um momento, ele balançou a cabeça lentamente e suspirou. Que pena! Algumas delas realmente podem ser comprovadas como antiguidades de Kiongawa antiga com valor excepcional, mas algumas só podem ser vendidas como joias e utensílios comuns. É realmente uma pena. Depois de ouvir isso, fiquei cheio de dúvidas e não pude deixar de perguntar: Senhor Ou, por que isso? O professor Liu ao lado explicou. Algumas dessas antiguidades têm características claras, de valor histórico e cultural. Pode-se determinar que elas vêm de Kiongawa antiga, com valor inestimável. Algumas, embora também sejam muito bonitas, carecem de marcas históricas específicas. Portanto, só posso avaliar com base no valor das joias e jade comuns. As 5 peças de qualidade que você trouxe da última vez tinham o selo de Kiongawa. Certamente são relíquias e antiguidades que podem ser vendidas por um bom preço. Agora, apenas algumas peças de qualidade têm um bom preço. Só então eu percebi. Senhor Ou, quanto você acha que vale esta caixa? Que tal, eu te dou um número redondo. 63 milhões. Da última vez,
Eu comprei suas coisas, e desta vez eu também quero comprar. O Wilton fez um gesto com a mão, mostrando 6 e 3. O que você disse não é baixo, mas isso não significa que vale. Eu estendi a mão e fechei a caixa. 80 milhões. Antes de vir, eu não deixei de fazer minha lição de casa. Além do professor Liu, consultei vários especialistas. O Wilton deu um sorriso amargo. Ouvi o velho Liu dizer que você faz negócios. Embora pareça jovem, você é experiente em fazer negócios. Que tal, me faça um favor? Dê-me uma redução de 2 milhões como meu lucro. Vamos nos tornar amigos no futuro. Se você não se importar, pode me chamar de tio ou, embora eu não tenha muita habilidade. Mas na capital da província, ainda posso dizer algumas coisas. Olhando para o cartão de visita que a outra pessoa me entregou. Presidente do Grupo Longua. Não estou familiarizado com esse Grupo Longua. Mas a presença e a experiência da outra pessoa são definitivamente notáveis. Neste momento, notei o olhar sutil do professor Liu. Imediatamente entendi e sorri ao aceitar o cartão de visita de Wilton. Então, eu agradeço ao tio ou primeiro. Após uma refeição, recebi a remessa e dirigi de volta. De repente, uma figura montando uma bicicleta elétrica saiu como um relâmpago. Colidiu violentamente com o lado do Bentley. Imediatamente, a bicicleta elétrica virou. A pessoa que estava montando também caiu de forma desastrosa. Abri a porta do carro, franzindo a testa para verificar a situação do veículo. Em seguida, meu olhar se fixou na pessoa caída no chão. Não é aquele que eu expulsei. O vagabundo da cidade, Huang Guoxin. Huang Guoxin estava deitado no chão, segurando firmemente a perna direita. Com uma expressão de dor extrema, gritou alto. Estou morrendo de dor, minha perna deve estar quebrada. Você me atropelou, deve me pagar 1 milhão. Nesse momento, a multidão se aproximou e começou a cochichar, apontando e comentando sobre a cena diante deles. 2 jovens com cabelo tingido de amarelo. Um jovem se espremeu para fora da multidão. Um jovem correu apressadamente até Huang Guoxin. Com uma expressão preocupada, perguntou: Irmão Huang, o que aconteceu? Huang Guoxin, cerrando os dentes, olhou para mim com raiva. Foi esse cara que me atropelou com o carro. Outro jovem, com os olhos arregalados de raiva, apontou para mim e gritou: Você está cego? Como ousa atropelar nosso irmão Huang? Pague logo. 1 milhão, não pode ser menos 1 centavo. Eu ri friamente, sem medo. Vocês estão me extorquindo. Eu não o atropelei de jeito nenhum. Foi ele quem se atirou contra mim. Você atropelou alguém e ainda tem a audácia de dizer que o irmão Huang está te extorquindo? Olha, eu vou te consertar bem rápido. 2 jovens estavam furiosos. Um deles levantou o punho e veio em minha direção. Justo quando a situação estava ficando cada vez mais caótica. Ao longe, um alarme soou. Um carro de polícia veio acelerando. Os policiais desceram rapidamente e controlaram a situação. Levaram todos para a delegacia e os prenderam. A sala de detenção da delegacia era como um canto escuro e esquecido, com um ambiente horrível. Havia apenas algumas camas simples e velhas, com colchões finos. Eu e Huang Guoxin e mais 3 pessoas fomos presos. Neste espaço opressivo. E no canto, 4 homens carecas e musculosos chamavam a atenção. Eles eram robustos, com músculos que pareciam pequenas montanhas. Eram proeminentes e cheios de força. Assim que Huang Guoxin viu aqueles 4 homens carecas tatuados, seu rosto imediatamente se iluminou com um sorriso bajulador. Ele correu rapidamente em passos curtos, com um tom extremamente respeitoso. Alge não esperava encontrá-lo aqui. Como você veio parar aqui? O homem careca e tatuado, conhecido como Alge, disse despretensiosamente. É só um pequeno problema. Hoje eu vou sair. Como você também entrou? Huang Guoxin imediatamente fez uma expressão de extrema injustiça. Alge, esse cara me deixou em uma situação terrível. Eu estava andando de bicicleta elétrica tranquilamente. Esse cara veio batendo com seu Bentley. Faça-o pagar. Ele acha que é melhor só porque tem um pouco de dinheiro. Ele se recusa a pagar, achando que é incrível. Alge, você precisa me ajudar a desabafar. Enquanto falava, Huang Guoxin apontou para mim com raiva. Seus olhos estavam cheios de ódio e crueldade. Alge se aproximou lentamente de mim. Moleque, isso é um erro seu. Bateu em alguém e não quer pagar. Você acha que esta cidade de Donglin é sua? Eu disse calmamente. Não é minha e não é sua. Ao ouvir isso, o rosto feroz de Alge imediatamente se tornou sombrio. O rosto dele ficou sombrio.
Parecia que uma tempestade estava prestes a chegar. Huang Guoxin e os outros 3 estavam ao lado, se divertindo com a desgraça. Seus rostos estavam cheios de satisfação. Eles estavam secretamente felizes, sabendo que um grande espetáculo estava prestes a começar. Neste momento, a imperatriz estava ansiosa como se estivesse em chamas. A água do reservatório, que foi contaminada com veneno, já não era potável. A única água restante também foi completamente consumida. Os ministros estavam tão ansiosos quanto formigas em uma panela quente. Começaram a discutir entre si. Céus, por que não nos concedem a água do céu para Kyongwalwa? Estamos tão sedentos que chegamos a um estado desesperador. Um ministro liderou, batendo a cabeça incessantemente sob o sol escaldante. Apenas pedimos que os céus tenham compaixão de Kyongwalwa e enviem água do céu. A imperatriz lentamente levantou a cabeça e olhou para fora. E viu que o céu estava limpo, sem nuvens. Nos últimos dias, o sol estava alto e brilhante. A cena mudou para as ruas da capital. As pessoas estavam com o rosto pálido e os lábios secos como a terra ressecada por longos períodos de seca. Algumas pessoas emitiram gemidos fracos, desejando uma gota de água para hidratar suas gargantas secas. Algumas crianças estavam deitadas sem forças no canto da parede, com os olhos cheios de desespero e impotência. Seus rostinhos estavam cobertos de poeira, parecendo sem vida devido à falta de água. Ao olhar para as flores e árvores na rua, já estavam todas secas, sem vida, como se estivessem contando a tragédia da falta de água. A imperatriz voltou ao seu estúdio com as mãos devotamente segurando o selo do país. E, com tristeza, suplicou: ó céus, tenha compaixão do meu povo Kyongwalwa. Eu desejo trocar minha sinceridade pela água do céu que umedece a terra. Imploro ao céu que tenha misericórdia e salve meu povo das águas e do fogo. No entanto, muito tempo se passou e não houve resposta. O rosto da imperatriz ficou pálido e a esperança em seus olhos gradualmente se transformou em desânimo. Ela murmurou para si mesma: será que o céu realmente nos abandonou, nós, os Kyongwalwa? Sala de detenção da prisão. Agora você, Yang Ziqian, está em apuros. Ofendeu o Alger. Isso é o que se chama de colher o que se planta. Você me demitiu, agora é a sua vez de sofrer as consequências. Huang Guoxin e os outros 2 estavam com sorrisos no rosto, esperando que o Alger desabasse sobre mim uma tempestade. No entanto, no momento seguinte, Huang Guoxin ficou atordoado. Viu-se que a expressão de Alger mudou instantaneamente em 180 graus. Ele imediatamente começou a sorrir de forma bajuladora. Chefe, você está certo. Esta cidade de Dongrin não é sua nem minha. Quem cometeu um crime não pode escapar. Huang Guoxin e os outros 2 ficaram atordoados, com expressões de incredulidade. Um deles disse com dificuldade: Alger, o que está acontecendo? O senhor não está confundindo as coisas? Alger apontou para Huang Guoxin e os outros 3 e os xingou. Vocês acham que eu sou idiota? O que vocês disserem, eu acreditarei. Vocês não vão olhar para este lugar? Fiquem na linha, seus idiotas. Alger acenou com a mão e os outros 3 carecas. Os homens fortes imediatamente se aproximaram. Cercaram Huang Guoxin e os outros no meio. Em seguida, Alger se virou e novamente fez uma reverência para mim. Chefe, o que você quer fazer com eles? Eu toquei na bochecha machucada e ri levemente. Huang Guoxin, eu não fui bom com você? Naquela época, sua família era extremamente pobre. Quem ajudou sua família? Mas você trouxe os trabalhadores para me causar problemas. Agora você está ousado o suficiente para bater no meu ventre e fazer cena. Huang Guoxin ficou com medo, todo bravinho por fora, mas fraco por dentro. O que você quer fazer? Deixe-me te dizer, aqui é uma delegacia. Ao ouvir isso, não disse nada, apenas olhei para Alger. Em breve, Huang Guoxin, esse fraco que teme os fortes, não aguentou mais. Ele, com um rosto cheio de medo, implorou por clemência. Chefe Yang, irmão Yang, eu realmente sei que errei. Eu prometo que nunca mais terei coragem de fazer isso. Tudo isso é manipulado por alguém nos bastidores.